finalmente eu trouxe aqui o vídeo, né, para falar sobre como que é o tratamento para candidíase, né? Sei que já faz um tempinho aí que eu prometi que ia trazer o vídeo e tal, mas infelizmente não deu, né, por conta da rotina, meio corrido, mas enfim, trouxe o vídeo para vocês hoje. Espero que vocês realmente absorvam todas as informações que tem aqui, que são super valiosas, tá? E já adianto, esse tratamento não tem medicamento, tá bom? É só realmente você seguir direitinho as orientações que eu vou passar, e aí eu tenho certeza que você vai se livrar disso, ó, rapidinho, tá bom? E sejam bem-vindos ao meu canal, né? Quem é novo por aqui, então, por favor, já começa me seguindo, já se inscreve aí no canal. Tem alguns vídeos já. E vou postando alguns vídeos também, tá bom? Então fica mais fácil para você acompanhar, tá bom? Primeiro, nós precisamos entender o que é essa candidíase, né? De onde ela vem. Bom, a Candida albicans é um fungo ou uma bactéria que vive no nosso organismo, que vive no organismo das pessoas e também dos animais, tá? Então, assim, de alguns animais, né? Então, assim, é um fungo ou uma bactéria que tá lá sobrevivendo, que vive no nosso organismo, que tá tudo bem, como outras várias bactérias e fungos também ficam lá de boa, tá? Só que o que acontece? Devido a algum fator externo, né, alguma situação, um fator gerador, que seja estressante, que abale, né, que tenha força para abalar o nosso sistema imunológico, faz com que esse fungo se prolifere, né, como um sentido de defesa. E aí é o que é chamado de crise de candidíase, tá? Então, é basicamente isso. Bom, e entendido mais ou menos o que é a candidíase, né, de forma bem resumida, a gente precisa entender quais são os sintomas dela no nosso corpo, tá? Então, assim, a candidíase, ela é caracterizada por uma coceira muito grande. Então, assim, chega a incomodar muito. Então, você coça, pode até ferir a região, tá? Por conta dessa coceira que realmente é bem forte, é bem tensa. Pode não, a região fica bastante dolorida, ardida, sabe? Sensação de ardor muito forte. E também ao urinar ou ao ter relações sexuais, principalmente. A sensação é como se tivesse tudo cortado lá dentro, tá? E eu falo isso por experiência própria. E além disso tudo, né, o nosso corpo, pelo canal vaginal, é expelido uma secreção meio esbranquiçada, acompanhada de uns gominhos brancos, tá? Mas assim, né, você pode tá se perguntando, mas caramba, a minha secreção, ela não é esbranquiçada, ela é meio amarela ou até meio verde. Ok, não tem problema. A candidíase, dependendo do nível da agressividade ali da infecção, ela pode sim ser de outra cor, tá bom? Eu fui uma vez a uma ginecologista e ela me explicou por que isso acontecia, né? Eu sempre perguntei, sempre tive muita dúvida e aí sempre perguntei. E aí ela explicou, né, que a candidíase, geralmente, dependendo do nível da sua infecção, ela pode vir de outra cor sim. E não necessariamente você esteja só com essa infecção. E eu falo isso baseado no que uma ginecologista, né, que uma das minhas ginecologistas explicou por que isso acontecia, né, quando eu questionei. Ela falou que dependendo do nível da inflamação, né, se ela estiver muito forte, pode haver uma alteração sim no pH vaginal que pode mudar a coloração daquela secreção, ok? E também necessariamente você não precisa estar só com a candidíase, tá? Então, você pode ter outras infecções também, como por exemplo, Gardnerella, vaginose, enfim. Então, isso é muito comum de acontecer, né? Então, muita gente tá lá com os sintomas da candidíase, mas não só aqueles sintomas, tem outras coisas também. E aí, de repente, essa pessoa tá ali com candidíase e Gardnerella, tá? Então, isso pode interferir também, tá bom? Na coloração. E uma outra questão também bastante importante é que a candidíase não deve ser tratada como se fosse uma DST, uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, ela não é, ok? E aí você pode estar se perguntando, mas, sei lá, eu sou hétero, né? Sou casada, e aí, de repente, eu sofro muito de candidíase, quando eu vou ao ginecologista, eles passam medicamento para mim e para o meu parceiro. E por que isso acontece, né?
Gente, é muito comum que eles passem, né? Então, assim, eu não vou aqui falar sobre o que é certo e o que é errado, tá? Mas só para vocês entenderem. O pH vaginal é muito sensível, né? Nossa região íntima é muito sensível, ok? De repente, né, o casal tá ali tendo relação sem proteção, sem camisinha, e de repente, né, o líquido que sai do pênis é bem ácido. Se o ácido entra em contato, né, a nossa flora, né, da região íntima, ali com o pH vaginal, com certeza vai resultar em alguma infecção, alguma inflamação, ok? Fora que também não é seguro, né, fazer sexo sem proteção, ok? Essa foi um exemplo que eu dei, né, de um casal hétero, por exemplo, que são casados e que não se protegem sempre, né? Vamos dizer assim, ok? Mas é só para vocês entenderem basicamente como que o sexo sem proteção pode interferir também na candidíase. Bom, agora vamos lá, né, para o tratamento, tá? Para o vídeo não ficar demorado, já que você já entendeu basicamente o que é a candidíase, o que acontece no seu corpo, quais sintomas, enfim, tá? Então, dica número 1, preste atenção. Primeiro, você precisa ir ao ginecologista ou ao urologista, ok? Primeiro, antes de tudo, você deve procurar um especialista, um profissional da saúde, para identificar se realmente é ou não é a candidíase. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que chega para mim, né? Ah, Débora, mas eu tô sentindo uma coceira, eu tô sentindo isso, mas eu não tenho essa outra coisa, eu tenho outro sintoma. Então, eu não tenho como saber, eu não sou ginecologista, eu não sou urologista. Então, eu não tenho como saber o que acontece, tá? Você precisa primeiro certificar de que é, ok? Porque muitas doenças têm sintomas parecidos. Dica número 2. Gente, é importante, tá? Você procurar um médico, né? Procurar ajuda, certo? Esse é o correto realmente a você fazer, tá bom? Mas muitas vezes, alguns profissionais, né, orientam, prescrevem para que você tome antibiótico, tá? E o que acontece? A maioria das vezes que eles prescrevem antibiótico, eles não prescrevem repositores da flora. Ou seja, não adianta você tomar um medicamento que é bastante forte, que vai ali estar combatendo todas as bactérias e fungos que você tiver no corpo, mas não vai repor a flora. Porque quando você toma os antibióticos, você vai acabar ficando mais propensa a adquirir outros problemas e até, principalmente, retornar até as crises de candidíase, porque o seu sistema imunológico vai ficar abalado, tá? Então, vai tomar antibiótico? Ok, essa é uma opção sua, mas pede também para que esse profissional te prescreva repositores para a flora, tá bom? Que é importantíssimo você fazer isso, tá bom? A dica, na verdade, é para você evitar o uso de antibiótico, tá bom? Mas se você tomar de repente, né? Se você optar por isso, pede pelo menos os repositores da flora. Dica número 3. Faça um banho de assento. Eu vou explicar como que você vai fazer o banho de assento, tá? Mas é importante que você repita os banhos de assento por pelo menos 10 dias ou até durarem os sintomas, tá? E os sintomas são geralmente a coceira, a ardência. O banho de assento realmente é para, né, deixar a região íntima mais calma, né? Porque fica bastante irritado, então vai aliviar a coceira, vai aliviar a ardência, vai aliviar bastante assim, até você não sentir mais nada, tá bom? Então faz pelo menos de 10 vezes ou mais, até o que você achar necessário, tá bom? Então você pode fazer uma vez por dia ou 2 vezes, ficar com seu critério. Mas como que funciona o banho de assento, tá? Muitas pessoas fazem um banho de assento por 20 ou 30 minutos. Mas esse tempo todo não é necessário não, tá? O importante é você colocar ali, né? Como que você vai fazer? Vamos lá. Você vai pegar água, vai colocar pelo menos 1 litro ou 1,5 litros de água para ferver. Na verdade, você não vai deixar ela ferver. Ou talvez você deixe ela ferver, mas deixa ela esfriar. Porque não é quente, é água morna. Tá bom? Então, você vai deixar ela esquentar um pouquinho e depois você deixa ela esfriar para ela ficar morna, tá bom? E aí, você vai pegar coloca essa água numa bacia, tá bom?
e coloca bicarbonato de sódio, tá? Tem o vidrinho, né? O frasquinho, mais ou menos é de plástico, né? Mais ou menos desse tamanho. Aí tem uma tampinha. Aquela tampinha geralmente pode ser a medida que que você deva usar para cada banho de assento. Então, você pode colocar ou na tampinha ou uma colherzinha uma colher de sopa de bicarbonato ali na água, tá bom? E não precisa você colocar vinagre de maçã. Não precisa, gente. Só o bicarbonato já é suficiente, tá bom? Para o banho de assento, para você conseguir realmente ali ter os benefícios do banho de assento, tá bom? E aí a questão, né? Primeiro você vai banhado, então você vai tomar um banho antes de fazer esse banho de assento. E aí, né, depois você vai sentar nessa bacia e ficar ali pelo tempo que a água estiver morna. Ou seja, quando a água já estiver fria, aí você já pode sair, tá bom? Não precisa passar 20, 30 minutos, não. Se de repente passar, você sentir ali que a água tá morninha ainda pelos 15 ou 20 minutos, ok, tá bom? Mas quando ela já estiver fria, você já sai, tá bom? Dica número 4. Gente, essa dica é como se fosse a cerejinha do bolo. Por quê? É uma dica para você colocar orégano nas suas refeições. Ah, e precisa ser todas as refeições? Não necessariamente. Mas você pode sim, né, colocar orégano em todas as suas refeições uma vez por dia. Na verdade, nas suas refeições uma vez por dia, tá bom? Já é o suficiente. Sabe aquela colherzinha pequenininha, aquela colherzinha de café? Você pode pegar aquela quantidade de orégano e colocar ali, talvez na carne ou nos ovos fritos, cozidos, enfim, da sua preferência. Por que o orégano? O orégano é antifúngico, é anti-inflamatório, tem vários benefícios para o nosso organismo, tá bom? Então, olha, não deixa de colocar orégano na sua refeição. Dica número 5. Tome bastante água. Pode parecer clichê. Tome água, tome água. Gente, mas sabe aquela coisa que o óbvio precisa ser dito? Inclusive, eu me policio bastante para tomar água, tá? Então, é importante você tomar água, sim, bastante água todos os dias. A água tem vários benefícios, né? É importante para nossa saúde, principalmente para esse tratamento, para você conseguir ali os benefícios, né, para o tratamento para candidíase, tá bom? Não vai ser diferente também nesse tratamento, tá? Então, se você puder comprar uma garrafinha com medidor, um copo, ou ficar ali realmente contando tanto que você toma de água por dia, é importante, é um bom começo, tá bom? Para que você vá evoluindo mais e tome aí, sei lá, uns 2, 3 litros de água por dia. Dica número 6. Evitem manter relações, né, sem camisinha. Né? Ou, na verdade, evitem ter relações durante esse tratamento, durante as crises de candidíase, porque a região fica muito sensível, principalmente a região íntima, né, da mulher, fica muito sensível. Então, é importante que você respeite esse processo, né, de tratamento. Isso é autocuidado também, tá bom? Então, é importante que você evite ter relações por pelo menos aí, né, uns 10 dias, durante esse tratamento, tá bom? Para que a região não fique irritada e você também não fique propensa a novas infecções. Só uma observação sobre essa dica número 6, né? Para evitar manter relações durante esse período de tratamento, durante as crises de candidíase, é que, gente, muitas pessoas, né? Muitas mulheres, por exemplo, relatam que não conseguem acabar com essas crises ou realmente fazer um tratamento adequado porque o parceiro não quer ficar sem ter relação sexual. Então, eu fico me perguntando, né? Como assim? Isso é desrespeito, ignorar ali a dor do outro, a situação da pessoa. Então, assim, vamos respeitar, né? Conversem com seus parceiros e expliquem, ó, vou fazer o tratamento, precisamos evitar ter relações durante esse momento. Isso não deveria nem ser uma pauta, nem deveria ser um pedido. Ele precisa realmente entender isso ali, tá bom? Não deixem de se cuidar por conta de ninguém, não. A região íntima, ela fica muito sensível, vai machucar e piora. Dica número 7. Gente, troquem as calcinhas anualmente. Isso mesmo, as calcinhas precisam ser trocadas pelo menos uma vez por ano, tá? E aí, quando vocês comprarem novas calcinhas, optem pelas cores mais claras. Por quê? O pH da nossa região íntima é bastante sensível e as cores mais escuras podem abalar esse pH,
tá bom? Então, é importante que você faça essa troca realmente anualmente, tá bom? E se não for uma calcinha totalmente de algodão, que tenha pelo menos aquela parte do fundo da calcinha de algodão, tá bom? Mas preferencialmente calcinhas de algodão, tá? E você pode pensar, mas eu vou ter que trocar todas de algodão. Não precisa, tá? A gente sabe que algumas peças não tem, né? Algumas peças mais românticas, a gente não quer usar ali uma peça íntima de algodão, tá? Mas durante esse tratamento é importante. E só mais um detalhe, tá? Não precisa você passar o dia todinho de calcinha. Gente, não sei se vocês fazem isso, é uma prática, mas quando você fica sem calcinha durante o dia todo, né, em sua casa, claro, você tá ali em casa, tá mais livre, tem uma certa liberdade de vestir o que quiser, optem por não usarem calcinha, tá bom? A gente sabe que tem os dias que vamos estar menstruadas, que é necessário, claro, mas enfim, não usem calcinha durante o dia, não tem necessidade, deixa a região íntima ali respirar, é importante para ela, tá bom? Então, usa calcinha só quando for sair, tá bom? Se não, deixa livre. A dica número 8 vai ferir todo mundo que é preguiçoso. Gente, pratiquem atividade física, pratiquem exercício físico, é importante, você deve começar já, tá bom? Nosso corpo é completo, então ele trabalha mente, trabalha corpo, espírito, enfim, tudo precisa estar ali colaborando para que a sua imunidade esteja bastante elevada, tá bom? Então, pratiquem exercício que é importante. Dica número 9. Evitem os excessos. Excesso de bebida alcoólica, excesso de açúcares, né? E aí não entra só o doce, não. Entra arroz, massa, enfim. Todos esses tipos de açúcares em excesso não é bom, né? Nada em excesso faz bem, tá? Em pouca quantidade, pode. Tudo pode, mas em pouca quantidade, tá bom? Então, realmente, respeitem isso aí também. Se possível, até passem os dias evitando bastante, né? Durante esse tratamento, durante o comecinho ali, que tá mais forte, a crise. Então, por favor, evitem. É pro bem de vocês. Dica número 10. Diminua ou exclua o uso de sabonete íntimo. Ok? Você pode se perguntar, como assim? Agora eu vou ficar sem tomar banho? Sem lavar a região íntima? Não é assim, gente. O sabonete, né, que é próprio para a região íntima, né, tem toda ali a questão do pH, é indicado para você usar por muitos profissionais, ok. Mas a nossa região íntima, ela não precisa ser lavada assim. Porque é como o rosto, por exemplo, né? Uma pessoa tem uma pele oleosa e aí ela fica só lavando o rosto. O que é que acontece? O nosso corpo, ele entende como se fosse, tirou o óleo, eu vou precisar de mais. Vamos trabalhar mais em cima disso. Então, começa a fabricar mais óleo, por isso que a pele fica mais oleosa. Então, com a nossa região íntima, funciona da mesma forma. Então, se você lava demais, o corpo acaba entendendo que precisa, de repente, expulsar mais secreção. E aí começa a sair mais secreção ainda. Porque muitas vezes as pessoas lavam a região íntima ali quando está na crise de candidíase, porque fica saindo bastante secreção. E aí, quanto mais lava, não sei se você já percebeu, quanto mais lava, mais secreção sai. Então, é mais ou menos essa ideia, tá bom? Que acontece, né? Mas evitem realmente o uso de sabonete, evitem também ficar se lavando toda hora. Então, tá ali incomodada porque tá úmida a calcinha, troca de calcinha, tá bom? É melhor você trocar do que lavar, tá bom? E aí também é bom você pegar essa dica sempre, não é só quando você tá tendo crise de candidíase, tá? Evite realmente o uso de sabonete. E se você quer usar o sabonete mesmo, coloca pelo menos um pouquinho, um pinguinho só e mistura com água, tá bom? A 11ª dica é: façam terapia. E não é só porque eu sou terapeuta, não. Porque é importante que você faça terapia, é importante que você cuide da sua mente, do seu inconsciente. Até porque o nosso corpo, ele não é só o físico, ele não é só a casca. Precisa ser cuidado do interno também, tá? Então, para esse tratamento, né, evoluir realmente, se você tá sentindo necessidade
de cuidar mais do seu psicológico, se de repente você está passando por uma situação estressante, é importante que você cuide disso também, porque a candidíase também pode ser gerada por fatores psicológicos, por problemas psicológicos, tá bom? E aí, geralmente, quando você tem crise de repetição, e aí, de repente, você faz todas essas dicas já e não faz terapia, provavelmente o problema pode ser também, né, do seu inconsciente, problema da sua saúde mental. E por último, e não menos importante, a 12ª dica é: evitem ou excluam o uso do anticoncepcional, tá? Se você, eu sempre falo, evitem ou excluam, tá? Não tô obrigando ninguém a fazer isso. São só orientações, tá? Se vocês seguirem, ótimo. Vocês vão ficar perfeitos aí, né? Não vão ter mais crises, enfim. E aí, se de repente você segue todas as dicas, mas faz o uso de anticoncepcional, tenta excluir o uso do anticoncepcional ou tenta parar só para você ver se ainda vai ter as crises, tá bom? Todas essas dicas que eu dei são um conjunto. Então, o total dessas dicas, né? O total desse conjunto de dicas, se praticado realmente certinho, você vai ver que em poucos dias, em poucos meses, você vai ter se livrado dessas crises. Bom, as dicas foram essas, né? Espero que vocês tenham anotado tudo, né? Tudo direitinho e realmente sigam. Quando vocês fizerem essas dicas, seguirem essas orientações, por favor, voltem aqui e comentem. Olha, acabou minha crise de candidíase e agora eu sei como é que eu faço para me livrar dela quando eu estiver nas crises, tá? E é importante você entender essa frase, você entender isso que eu falei. Você vai saber como lidar com as crises de candidíase quando você estiver passando por elas. Ou seja, essas crises podem acontecer vez por outra? Podem sim, tá? Não necessariamente vai acontecer sempre. Mas quando você começa a entender o que é que pode e o que é que não pode, você começa a ter um domínio sobre você, né? Sobre o seu corpo, sobre o que vai acontecer. Gente, só uma observação, tá? Teria uma 13ª dica? Sim, tá? Mas é só uma observação que eu vou fazer, tá bom? Muita gente que faz o uso de kefir, né? E aí, o que acontece? O kefir, ele tem muita levedura. Então, assim, durante as crises de candidíase, nosso corpo já tá expulsando essas leveduras. Então, não é interessante que você adicione mais, tá bom? Você pode acabar favorecendo o aumento, né, ali das crises, tá bom? Então, se puder evitar o kefir também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido todas essas dicas, tá bom? Curtam, compartilhem com quem vocês gostam, com quem vocês acham que precisa, né, dessas dicas valiosas e importantes, tá bom? Comentem também se vocês já fizeram esse tratamento, se vocês já sentiram uma melhora, tá bom? E aí vocês podem também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também me perguntar alguma coisa pelo Instagram, né? Vai ficar a rede social aqui embaixo da descrição do vídeo e vocês podem falar por lá, tá bom? Grande beijo e até mais!